Fui diagnosticada com TDPM. Mas afinal, o que é isso? TDPM, para quem não conhece, é a sigla de um transtorno disfórico pré-menstrual, ou também conhecido como síndrome disfórica pré-menstrual. E antes de mais nada, eu quero explicar aqui que eu não sou médica, eu sou uma paciente, mas como eu demorei muito tempo para chegar nesse diagnóstico e passei até por médicos que não descobriram, eu quero compartilhar minha história, que talvez possa ajudar outra pessoa. Então eu vou abrir meu coração para vocês. Senta aí, que a história é longa. E é claro, se vocês quiserem mais detalhes sobre, eu posso trazer mais vídeos e contar também como está sendo meu tratamento. Mas vamos lá. Como que eu descobri e como que é essa síndrome disfórica pré-menstrual? Bom, gente, para vocês entenderem um pouquinho do contexto, eu preciso contar um fato muito importante que foi aonde mudou, tá? Eu sempre tive TPM normal, aquela TPM que a gente fica um pouco mais sensível, sente uma cólica ali, tem meses que você não sente nada, né? Eu tenho endometriose, então assim, eu sempre senti muita cólica, muita dor, aquelas pontadas, sabe, lá atrás, assim, que terrível. Sempre senti isso e eu descobri que é por conta da endometriose. Mas a síndrome disfórica, né, pré-menstrual, ela aconteceu por um motivo em específico, né? Eu não sei se para todas as pessoas é assim, mas no meu caso foi dessa forma. Em 2016, eu tive uma reação alérgica a uma medicação. E nesse período, né, eu fui desenganada pela medicina, passei 15 dias no hospital, ninguém sabia o que eu tinha. Não foi descoberto de início que era uma reação alérgica. Enfim, gente, foi um episódio bem difícil. E nessa fase aí da minha vida, eu fui diagnosticada depois, né, quando descobriram, foi diagnosticado que eu tive a síndrome de DRESS e a síndrome de Stevens-Johnson, que são síndromes raríssimas. Então, quando você pega alguns remédios que você olha lá na bula, reações raríssimas lá, alguns podem ter essa reação, síndrome de Stevens-Johnson e a síndrome de DRESS. E eu fiquei irreconhecível no hospital, foi muito difícil mesmo, foi muito triste. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu posso trazer para vocês, que também é um assunto bem pouco falado, né? Como é raro, poucas pessoas passaram por isso. E depois que eu tive esse problema, o meu corpo, ele criou algumas sequelas, né? E uma delas é uma reação autoimune, e o meu corpo ele tem muita dificuldade em lidar com essa oscilação hormonal que acontece quando a gente vai menstruar, né? Porque a gente tem um ciclo. Tem ovulação, tem menstruação, enfim. E nisso os hormônios eles oscilam. E o meu corpo, ele é muito sensível a essa oscilação. As reações químicas que acontecem no cérebro, para mim, ela é muito intensa e o meu corpo não consegue lidar, causando a síndrome disfórica pré-menstrual, que também é muito confundida com depressão e também com pessoas que têm bipolaridade, né? É um diagnóstico muito confuso. E, gente, teve um período da minha vida que eu pensei que eu tava ficando louca, de verdade. Porque até 2016, eu sempre fui magra, sempre fui muito ativa, sempre gostei muito de me arrumar, apesar de que, assim, eu não tive uma vida de luxo, mas eu sempre gostei, sabe? E sempre fui muito ativa, eu pedalava, eu fazia tantas coisas, eu era tão animada, tão, sabe, tão equilibrada, assim. E depois que aconteceu isso, as coisas começaram a desandar. Só que eu não sabia o porquê, teve mudanças também na minha vida, eu pensei que era por conta dessas mudanças. E fui deixando passar. E daí, quando eu descobri que eu tinha endometriose, eu fiz uma cirurgia da endometriose e eu tive que começar a tomar anticoncepcional. Eu nunca tinha tomado anticoncepcional. E quando eu comecei a tomar anticoncepcional, daí que o negócio desandou. Porque tem pessoas que têm a síndrome disfórica pré-menstrual que ela não pode tomar qualquer anticoncepcional, que piora o quadro, piora e muito. E ainda assim, a pessoa tem risco de ter vários outros problemas, tá? E daí, as coisas foi piorando, sabe? E como que era isso? Primeiro eu senti uma raiva assim muito grande.
Eu me sentia às vezes assim, que eu era uma psicopata. Eu me sentia muito fria, sabe? Fria, calculista. Era horrível, 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 horrível. Depois disso, vinha uma tristeza. Mas assim, era uma tristeza tão grande, sabe? Que por muitas vezes eu pensava de verdade que eu tava com depressão. Porque assim, eu não tinha vontade de fazer as coisas, eu não tinha ânimo. Tinha vezes que eu não tinha vontade de levantar da cama, sabe? Além da culpa, eu me sentia muito culpada, parecia que eu tava estragando a vida das pessoas, que eu era um fardo na vida das pessoas. E, e eu pensei. E era péssimo me sentir assim. E depois disso, isso durava assim uns 2, 3 dias, essa tristeza profunda. Era só assim, só esses dias, sabe? Depois disso, vinha aquela compulsão por comida. Nossa, eu tinha que comer, eu tinha que satisfazer pra mim me sentir feliz, sabe? Eu tinha que comer, tinha que comprar as coisas. Gente, eu comprava roupa que nem me servia. Porque o que que acontece? Depois disso, depois que eu comecei a ter essas crises, eu engordei. Eu tive muita compulsão alimentar nesses períodos. E eu engordei, assim, eu acho que o meu, né, se for olhar o peso que eu tinha antes ao meu peso máximo que eu cheguei, eu acho que eu cheguei a engordar aí quase 40 quilos. Então, assim, é muita coisa, sabe? E isso foi piorando, foi piorando. Teve uma época que eu falei, eu tô louca, eu tô ficando louca. Isso não tá normal, porque depois que passava essa compulsão, essa crise, essas coisas, eu voltava ao normal. Tipo assim, parecia que desligava uma chave e ligava a outra. Eu falei, o que que é isso? Né? E daí eu cheguei a procurar psiquiatra, cheguei a procurar ajuda. Na época me trataram como depressão. Depois eu procurei outro médico, me tratou como bipolaridade. Daí eu tava achando assim, eu me sentia muito dopada, eu resolvi procurar outras opiniões. E daí, gente, eu encontrei um outro psiquiatra e ele pegou e falou assim: olha, você não tem depressão e você não tem bipolaridade. Assim, ele fez os testes dele, fez a consulta dele lá, né, gente? Ele falou assim: só que pra mim fazer um diagnóstico, pra mim procurar o que é isso, a gente precisa desmamar essa medicação. Depois que você desmamar essa medicação, você volta aqui. E eu desmamei a medicação, só que eu não voltei, né? E como que eu percebi que alguma coisa realmente estava muito errada e que poderia estar relacionada à minha menstruação? Calma que tô chegando lá. Eu engravidei e foram assim os 9 meses mais incríveis de mim comigo mesmo. Porque eu me sentia a Pamela lá antes de 2016. Eu era disposta, animada, não tinha essa compulsão por comida, tava com o humor sempre ali, ó, estável. Foi maravilhoso estar grávida. E depois que eu ganhei a minha filha, depois de 28 dias parida, gente, comecei a menstruar de novo. Vocês acreditam nisso? E daí foi voltando esses sintomas. E daí minha médica, que é uma amiga, né, muito querida, eu falei pra você, amiga, eu não tô bem. Olha, eu não sei o que você vai fazer, mas você precisa me ajudar. Eu falei, amiga, me ajuda, me ajuda. E eu abri meu coração pra ela. Contei, sabe, desabafei, assim, como amiga mesmo. Ela falou, Pam, eu vou te ajudar. Eu sou médica e como amiga e como médica eu vou te ajudar. E daí foi onde a gente começou a fazer os exames, começou a investigar. Ela investigou sobre tudo que aconteceu comigo lá atrás. E daí foi onde ela chegou no diagnóstico da síndrome disfórica pré-menstrual. Por conta, né, dessa reação do sistema imunológico. E eu tô tão aliviada de ter descoberto, gente, porque a gente tá tratando. E assim, faz pouco tempo que eu comecei o tratamento, sabe? Mas eu já tô sentindo assim uma melhora muito boa. E não é uma melhora assim, não é assim medicação tipo de depressão que eu tô tomando, não é nada disso. É assim, tá sendo um acompanhamento, um tratamento tão simples por uma coisa assim que me incomodou tanto tempo e que, nossa, quase me fez tomar decisões muito erradas, quase me fez fazer coisas muito difíceis. Então, se eu queria compartilhar esse lado com vocês, se vocês quiserem que eu traga mais informação, se vocês quiserem que eu conte como tá sendo o meu tratamento, quem foi minha médica, eu trago aqui pra vocês, porque eu tenho certeza que pode ajudar mais alguém.
o meu relato.